a empresa vai trazer mais lucro, vai trazer mais dividendo e o retorno total, que é a valorização mais os dividendos, vai ser muito maior do que a renda fixa. Mas é sempre bom recapitular, porque muita gente pergunta. Às vezes eu chego lá, o cara me xinga e fala: pô, Luan, tô chateado com você. Você comprou fundos imobiliários e o Barsi não investe. Você tá me enganando? Ô, Luan, eu acho que cada um É, pode fazer o que quiser com o dinheiro dele. Né? A gente fala o que a gente faz e por que sim, a gente faz. Né? Eu acho que o fundo imobiliário ele é muito atrativo porque tem uma recorrência. Né? isso. Essa recorrência do fundo imobiliário é bem bacana. E é o que eu também luto, que eu falei no começo, né? Das empresas terem essa previsibilidade. O fundo imobiliário traz essa previsibilidade. Isso é muito legal. Outro ponto que eu acho bacana também é que as pessoas já têm um histórico assim no Brasil de ter um pouco de conhecimento ou alguma experiência com imóvel, Sim. né? Com o próprio, com aluguel, etc. Então eles fazem algum tipo de Acaba- conexão, né? E fica mais fácil de entender o negócio. Agora, aonde que é o problema do fundo imobiliário? O problema do fundo imobiliário, na minha visão, é que, por lei, né, a distribuição é de 95%, não é isso? 90 ou Isso. 95%, se não me engano, né? Então você tem um valor muito pequeno para fazer um investimento considerável em projetos. Nem tem como, né? Não tem como, porque 5% é Inviável. basicamente você pagar a despesa operacional ali. Sim. Né? É praticamente uma distribuição de 100% do lucro. E aí, quando você vê isso, você não tem uma possibilidade real de crescimento do negócio, do projeto. Para o projeto crescer, então, o que, que o fundo imobiliário vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma chamada de capital, né? Sim. E aí que entra o problema, porque uma coisa é você ainda estar com a sua vida ativa, recebendo, e tem capacidade de aportar nessas chamadas de capital. Outra coisa é você não ter mais a sua vida ativa, você está aposentado e você não conseguir aportar. Você não fazer mais, não conseguir entrar nessa chamada de capital. Sim. E você vai começar a ser o quê? Diluído. Consequentemente, se você for diluído, O seu dividendo vai ser menor. seu dividendo vai ser menor. Então, assim, eu acho que esse cenário ele é complexo. O principal motivo é, primeiro, a gente não investe em fundos, né? Nós somos os responsáveis por nosso portfólio, por nosso dinheiro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, na minha visão, é esse, que eu acho que a gente não tem um projeto para trazer um retorno. A gente costuma falar que o nosso perfil é um perfil de investidores empreendedores. Né? Então a gente gosta de analisar negócio, projetos, né? É empreendedorismo mesmo na veia. Fundo imobiliário eu não acho isso. Eu acho que é um negócio muito mais passivo, sabe? Sim. E tá tudo bem, cara. Assim, tem produto para todo mundo, né? Mas a nossa preferência é por projetos sempre. E, Jean, você vê a renda fixa como uma perda fixa, como o Bar se fala, ou não? Qual que é a sua visão aí sobre renda fixa? Essa pergunta é boa e a gente tem, principalmente agora que a renda fixa está nas alturas aí, né? As pessoas estão perguntando por que você investe em bolsa, né? A renda fixa tá dando tanto, né? O pessoal sempre faz esse comparativo, aí tem que fazer um trabalho de formiguinha pra explicar. assim, é porque, de novo, quando você pega uma renda fixa, qualquer produto de renda fixa, ele tem começo, meio e fim. Verdade. Então, se você tem uma taxa muito boa na renda fixa, ao final desse processo, desse produto, um vencimento na data X, você tem que dar sempre sorte de conseguir algo com a mesma rentabilidade, com a mesma rentabilidade. E é difícil, né? Agora, a bolsa de valores, quando você investe em empresas, você tem só um começo. Você nunca tem um fim. Você comprou, você vai se tornar. Você pode ser sócio da Klabin o resto da sua vida. Sim. Você tem condição de passar isso, inclusive, como herança para os seus filhos, deixando algo para eles realmente tangível, né, com uma renda grande. Quando você começa com alguma empresa na bolsa de valores, provavelmente você vai perder da renda fixa no começo. É muito difícil aqui no Brasil você conseguir bater a renda fixa De começo. no começo, no investimento inicial, né? Mas quando a gente fala do compound ao longo do tempo, né?
é impossível você não bater qualquer investimento no longo prazo. É impossível. Porque se o projeto é bom, a empresa vai trazer mais lucro, vai trazer mais dividendo, e o retorno total, que é a valorização mais os dividendos, vai ser muito maior do que a renda fixa. Só que isso não vai ser de cara. E aí a grande maioria não tem a disciplina e a paciência para esperar. Que é aí o que está falando na mídia, que é o imediatismo. E aí, para dar um exemplo mais tangível da minha própria carteira, que eu posso falar, vou dar um exemplo claro. Tem uma empresa na minha carteira que eu comprei alguns anos atrás, que é a Semin. Né? Ah, legal. Vi até você postando hoje dela. Que é a Semin. A Semin, eu comprei ela alguns anos atrás. Ela custava R$3,69 quando eu comprei. Hoje eu acho que tá R$7,20. Nossa. 7,20 de valorização. E aqui eu quero deixar claro que eu não tô me gabando de valorização e nem é o foco. A valorização ela quase que é uma consequência de uma estratégia bem executada. Então a empresa tá nisso aí. Ela tá a R$7. Tá a R$7, 7,20 hoje. E a grande maioria pode falar assim, pô, mas beleza, então isso aí gerou uma renda, bateu a renda fixa, tá ótimo, uma maravilha. Só que a gente tem uma coisa que à medida que o tempo vai passando e você vai ficando com essas empresas, vai recebendo dividendo, a empresa vai crescendo, vai tendo os projetos, que chama yield on cost. O que é o yield on cost? É o dividendo recebido nos últimos 12 meses, a soma dos dividendos recebidos nos últimos 12 meses, dividido pelo seu custo de aquisição da empresa. Tá? Quando eu pego o dividendo que a Semin acabou de anunciar essa semana, foi segunda-feira, se não me engano, o dividendo que ela anunciou essa semana, mais o dividendo que ela já tinha pagado esse ano, soma o total de dividendos desse ano, dividido pelo meu preço médio de compra, tá dando 20%. Aí, ó. Isso é 20% de dividendo que nós estamos falando. Isento Lembra do imposto de renda. Lembra do 3,69 por 7? Lembra. Eu nem fiz esse cálculo de quanto é. Quanto foi a valorização. Eu tô falando de 20% de dividendo. E aí eu te pergunto, o que de renda fixa me dá 20% de dividendo? Nada, né? Não existe renda fixa que te dá 20% de dividendo. Isento de imposto de renda. Né? Então eu tenho 20% em uma empresa com yield on cost de 20%. Quando isso acontece na sua carteira, tá? Você nunca mais vende a empresa. Porque você não tem nenhum outro produto que dá esse retorno para você em dividendos. Tá entendendo? É nesse momento que a chave vira. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você pega o Barsi, que comprou o Banco do Brasil a centavos. Quanto é um yield on cost do Barsi em relação aos dividendos recebidos? Praticamente 100%, né? 100%. Né? Então, assim, não faz mais sentido o cara vender aquela empresa que é a sua vaca leiteira, que nada vai pagar igual, para você alocar. Primeiro, você vai ter que vender e pagar imposto de renda. Segundo, provavelmente a alocação que você vai fazer daquele dinheiro vai ser pior do que a empresa que você já conhece há alguns anos. Esse é o risco da maioria das pessoas. Elas alocam capital, em vez de alocar em algo que ela conhece, ela vai alocar em algo que ela não conhece bem. E aí acaba tendo algum tipo de problema. Acaba perdendo dinheiro. Então, quando você tem alocação de capital bem sucedida e com retorno satisfatório demais em dividendos, outros produtos, eles deixam de ser uma opção. Não existe outro produto mais. A sua opção, a única opção é bolsa. Então eu dou esse exemplo para tentar, muitas vezes, inspirar as pessoas. Sim. Que é preciso um pouco de tempo e de paciência para as coisas acontecerem. Durante algum tempo você vai ser humilhado. O pessoal vai falar que eu tô ganhando em renda fixa, você não tá ganhando, tô ganhando em Bitcoin. Mas calma. Vai chegar um momento que vai acontecer. A transição vai acontecer. Só que precisa de tempo, né? E quanto tempo a pessoa que tá aí do outro lado aí, ela consegue viver de dividendos? Vocês têm algum estudo? Fala assim, ó, Luan, se a pessoa ganha 5 mil, investe 2 mil, em tanto tempo ali, ela consegue ter um dinheiro legal, né? Que eu sei que é de pessoa para pessoa, né?
Jean, mas eu sei que vocês já fizeram vários Sim. backtests lá, né? Eu acho assim, a gente tem que colocar alguns pontos importantes aqui sobre isso. As pessoas começam, elas ficam muito ansiosas, Fica. né, para Acontecer logo. quando vai acontecer? E essa é uma pergunta que a gente recebe de forma recorrente. Quando aconteceu com você? Quando vai acontecer comigo? Eu quero lembrar que a primeira coisa para você aposentar hoje, você leva 30 anos, né? Pra você conseguir uma aposentadoria do INSS. E que eu acho que não vai acontecer. E que provavelmente não vai acontecer. Então, o primeiro ponto é esse, né? O segundo é que a sua aposentadoria, a velocidade dela vai depender de alguns fatores. O primeiro é condições de mercado. Se você tiver a sorte, e olha só, a sorte do mercado estar em queda durante a sua formação da carteira previdenciária, provavelmente você vai conseguir aposentar mais rápido. Porque lembra que eu falei lá atrás, né? Que o dividendo é pago em função do número de ações. Então, se estão em queda e você está aportando, você vai conseguir atingir mais rápido sua independência. Se o contrário acontecer, o mercado estiver em condições de alta, você sempre pagando mais caro, né? Pode ser que você vai demorar um pouco mais. Outro ponto importante é a sua capacidade de aporte. A capacidade que você tem de trabalhar e gerar dinheiro, Sim. uma sobra de capital para você aportar. E isso precisa ser prioridade. Porque se você começar a desviar esse dinheiro para outras coisas, o investimento em ações, a sua aposentadoria deixou de ser uma prioridade e você priorizou outra coisa. E essa é uma das características super importantes do Barsi. Ele sempre fala isso, é prioridade. É o PPP, prioridade, paciência e persistência, se não me engano. Então, o cara ele vai lá e vai aportando todos os meses com essa sobra. Então a capacidade de aporte é muito interessante. Dito isso tudo, é muito provável que esse cruzamento do que você aporta para o que você recebe de dividendo e com a sua meta ali, fique mais ou menos entre 5 e 8 anos. Com condições muito boas de mercado, vamos falar de 5. Com condições ruins, 8 anos. Né? E aí entra um ponto importante que é a capacidade da pessoa de manter os seus custos. Você também, para receber seus dividendos, você não pode estar muito alavancado, porque se você começar a aumentar os seus custos de vida, né, vai chegar um momento que você vai ter que trabalhar mais. E você não vai aposentar em 5 e 8, você vai aposentar em 10. Porque você aumentou muito os seus custos em cima daquele planejamento que você fez inicialmente. Então tem que ter uma ponderação, um equilíbrio em cima disso. Mas entre 5 e 8 anos eu acredito que é factível. E aí a gente está comparando com 30, 35 anos. Né? Então, que pode nem acontecer. Que pode nem acontecer. Então eu acho assim, é um tempo muito, muito bom, eu acho. Muito razoável. Ah, Jean, mas vai acontecer, eu só vou ver isso acontecer em 5, 8 anos. O seu resultado final, sim. Né? Mas você já vai ver a partir do primeiro ano, o dividendo caindo, você vai ver a curva acontecendo. Isso é maravilhoso. Não, legal demais. Eu fico vendo até a evolução da carteira da Laurinha. Você começa a ver e fala, caramba, realmente, hein? E eu comecei com pouco ali, tô colocando pouco todos os meses, mas você vê acontecendo. Exatamente.